Bom dia a todos que estão presentes aqui. Priscila, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Marta, os demais. Bom dia a todos que estão também de forma remota. Nós daremos início agora à reunião de número 131 da Conitec, do Comitê de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. O primeiro item da nossa pauta é a aprovação da ata da reunião anterior. Alguém se opõe ou podemos seguir com a aprovação da ata? Vocês ainda identificaram mais alguma coisa? Não? Podemos seguir? Ok. E o segundo item da nossa pauta, então, nós faremos início à apreciação inicial da atualização do protocolo de uso do fator 8 de coagulação na imunotolerância para indivíduos com hemofilia A, inibidor do fator 8 da coagulação sanguínea. Então, teremos a apresentação aqui do Dr. Eric, que é especialista aí da área técnica da coordenação geral de sangue e hemoderivados. Bom dia, doutor Eric. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Sim. A apresentação, eu que passo ou alguém vai apresentar aí para mim? A gente pode passar por aqui, tanto faz. Se puder passar por aí, acho que eu prefiro. Tá bom. Então, tá bom. Essa apresentação, não sei se for absolutamente indiferente, eu gostaria de sugerir de começar pela outra, porque vai fazer mais sentido, mas também, se tiver problema, eu posso começar por essa. Doutor Eric, então, se você quiser... Doutor Eric, se você quiser, a gente pode, então, inverter, né? Então, faria, por exemplo, a apreciação inicial da atualização do protocolo de uso do emicizumab, Isso. um tratamento de indivíduos com hemofilia A moderada grave, inibidores de fatores de coagulação sanguínea. Sim, podemos fazer, pode seguir. Então tá, porque vai fazer mais sentido, porque essa segunda, ela é decorrente a necessidade dela é a primeira, então vai ficar mais simples. Tá bom, tudo bem. Tá bom. Bom, então, bom dia a todos, todas, é um prazer estar aqui. Eu estou falando como membro da CGSH, eu sou médico hematologista consultor técnico da área. Protocolo de uso de emicizumab, tratamento de indivíduos com hemofilia A moderada e grave, inibidores de fator da coagulação sanguínea. Pode passar, eu não tenho nenhum conflito de interesse a não ser membro da CGSH. O contexto, então, a solicitação, isso é uma atualização de um protocolo de uso de emicizumab que já existe para tratamento de indivíduos com hemofilia e inibidores, no entanto, para um recorte mais restrito, como eu vou detalhar ao longo do protocolo. Demandante é a Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, a origem da demanda é essa portaria SECTIS, que deliberou para a incorporação do emicizumab para tratamento profilático de pacientes com hemofilia A moderada ou grave e anticorpos inibidores do fator 8 sem restrição de faixa etária. Pode passar. Então, essa é a 16ª reunião da Subcomissão Técnica de Avaliação do PCDT, 11 de junho. Pode passar. Bom, o objetivo aqui é definir os parâmetros para o uso do emicizumab para esses pacientes com hemofilia A moderada e grave com inibidores contra o fator 8 da coagulação. O público-alvo são médicos e as equipes multidisciplinares do Centro de Tratamento de Hemofilia vinculados ao SUS. Então, um conceito importante aqui que esses pacientes são tratados em centros de tratamento bem designados dentro do Sistema Único de Saúde, onde há equipes multidisciplinares. E, como eu já disse, esse protocolo ele amplia o uso do emicizumab para essa população que hoje tem um acesso mais restrito do que é aqui proposto. Então, hoje o acesso é apenas para aqueles pacientes que fazem o tratamento de imunotolerância, então desenvolveu o inibidor, faz imunotolerância e não responde. Então, essa nova proposta, ela passa a dar acesso para todos que tenham o inibidor, independente de ter feito ou não imunotolerância. Pode passar. Então, a hemofilia A grave é a deficiência hereditária. A hemofilia A é a deficiência hereditária do fator 8 da coagulação. A forma grave, ela tem menos que 1% da atividade normal, que seria 100%. A forma moderada tem entre 1 e 5 e a forma leve tem entre 5 e 40. Acima de 40 já é suficiente para não ter nenhuma manifestação clínica. Então, a gente não chama mais de hemofilia. O tratamento padrão no SUS é a infusão endovenosa do fator 8. Então, exatamente o que está faltando.
em regime de profilaxia, quer dizer, a gente dá 2, 3 vezes por semana para que a pessoa não tenha sangramento. Eventualmente, se ela tem um sangramento, você dá mais para controlar aquele sangramento. Um dos grandes problemas desse tratamento é que cerca de 30% dos pacientes desenvolvem um anticorpo contra esse fator 8 que ele está recebendo. Já que ele não tem, ele faz uma espécie de reação aloimune, né? Não é bem uma alergia, mas a gente às vezes usa essa palavra para explicar. Então, então, é para esse grupo que desenvolve esse anticorpo que faz com que o fator 8 deixe de ser eficaz que a gente está propondo aqui o emicizumab. São essas dois sítios, então, de hemofilia e do desenvolvimento desses anticoagulantes circulantes, que na verdade é o inibidor, é esse halo-anticorpo. Pode passar. O emicizumab, o que ele é? Ele é um anticorpo monoclonal biespecífico humanizado, que ele se liga ao fator 9 ativado e ao fator 10. Então, ele faz o papel do fator 8, sem ser o fator 8. Portanto, a presença de anticorpo antifator 8 não faz a menor diferença. Então, ele restaura o funcionamento da que a gente chama cascata da coagulação, independente do fator 8. Ele está aprovado para profilaxia, então, que é aquele tratamento padrão da hemofilia, na hemofilia congênita, para pacientes com inibidor, que é a grande vantagem dele, mas também para pacientes sem inibidor, que não estão contemplados nesse protocolo de uso. O diagnóstico do inibidor, então agora a gente vai falar não da hemofilia, do inibidor, né? Ele vem quando o paciente para de responder ao fator 8. Então, você está dando tratamento e ele não responde, ele continua sangrando. Aí a gente faz um teste, que é o teste de Bethesda modificado, ele dá o resultado nessa unidade, o B por ml. Então, até 0,6 é negativo, então você pode continuar dando fator 8 que ele vai responder. Até 5, de 0,6 a 5, a gente chama de baixo título, quer dizer, ele tem uma quantidade de halo-anticorpo que vai atrapalhar o funcionamento do fator 8. Se você quiser dar fator 8, você pode dar em doses mais altas, mas a gente perde um pouco da previsibilidade. Acima de 5, não adianta dar fator 8 que não vai funcionar. Pode passar. Os critérios, então, de elegibilidade para acesso nesse protocolo de uso são hemofilia A moderada ou grave, com inibidores, que a equipe que trabalhou no protocolo definiu que eles têm que ser clinicamente relevantes. Existe aquele inibidor abaixo de 0,6, entre 0,6 e 2, ele pode estar lá, mas ele pode não atrapalhar a função do fator 8. Então, como que a gente definiu isso? O título tem que ser maior que 2 e o paciente tem que estar precisando de agente de bypass, quer dizer, ele tem que já estar não usando o fator 8. Clinicamente, o fator 8 já deixou de funcionar. Eventualmente, tem pacientes que, ao longo do tempo, vão parar de usar o fator 8, porque eles desenvolveram um inibidor, e esse título vai cair. Mas não quer dizer que ele não tenha um inibidor. Então, a gente abre a possibilidade de que os pacientes que têm entre 0,6 e 2, eles façam uma infusão de fator 8, que não tem nenhum risco para eles. E aí, se ele tiver o anticorpo, ele vai dar uma resposta anamnésica. 2 a 4 semanas depois, a gente repete o teste e ele está incluído no protocolo. Tá? Um outro grupo de pacientes que pode entrar são os pacientes que atualmente estão em imunotolerância. A imunotolerância é o tratamento que a gente faz para tentar erradicar o inibidor. Então, esses pacientes que estão em imunotolerância, a gente tem em torno de 100, eles podem já estar com um título baixo, mas eles têm um inibidor. Então, por isso que tem essa pequena detalhe aí. Pode passar. O critério de exclusão é se o paciente tiver intolerância ou hipersensibilidade ao emicizumab. O tratamento, então, consiste no uso do anticorpo monoclonal 3 mg por quilo, uma vez por semana, por via subcutânea, durante 4 semanas, e depois passa para uma dose de manutenção, que pode ser qualquer uma dessas 3 opções aí. 1,5 uma vez por semana, 3 a cada 2, 6 a cada 4. O monitoramento da eficácia é feito por parâmetro clínico, então a gente espera uma redução do sangramento. Esses pacientes, como eles têm o inibidor, eles normalmente estão sangrando bastante, assim, tá? Então, eles são pacientes mais graves. Então, você começa o tratamento, a gente espera ver, isso está bem descrito, a redução do sangramento. Então, a gente só faz teste laboratorial se um paciente que começou a responder ao emicizumab, ele perde a eficácia. Ou, por exemplo, quando vai fazer uma cirurgia, que o emicizumab, ele dá uma proteção suficiente para a pessoa não ter sangramento no dia a dia.
mas existe dúvida ainda na literatura se para um estresse hemostático muito grande, como, por exemplo, uma cirurgia ou um trauma, ele precisa. Então, nesse caso, a gente precisaria de fazer um exame para ver como é que está o inibidor, para poder definir se ele vai precisar de tomar mais alguma coisa além do emicizumab. Existe uma interação importante que é com o CPPA, que é um produto que a gente utiliza para tratar pacientes com inibidor que não estão usando emicizumab, tá? A gente chama isso de agente de bypass. E está bem descrito que, dependendo da dose, pode aumentar o risco de trombose. Então, no nosso protocolo, a gente orienta claramente que não deve fazer uso concomitante e a gente faz a retirada de todo o CPPA que o paciente tem acesso no domicílio. Esse tratamento é praticamente feito todo no domicílio. Então, às vezes, o paciente tem em casa o CPPA, então a gente pede para os centros tirarem. Outro aspecto abordado no protocolo é os sangramentos intercorrentes. Então, como eu disse, eventualmente o paciente pode ter um sangramento, porque aquele nível de proteção não foi suficiente. Nesse caso, ele vai precisar de tomar alguma coisa a mais, que pode ser um agente de bypass, que não é o CTPA, é o fator 7 ativado recombinante, ou o fator 8. Tá? Então, isso está documentado também no protocolo. Pode passar. A gestão em controle. Os pacientes, a gente gastou um tempo grande no protocolo, vocês devem ter visto, né? Explicando do cadastro no sistema Hemovida Web, que é o sistema que a gente utiliza para gestão do tratamento desses pacientes lá na coordenação. A compra é centralizada, a distribuição é centralizada, então é tudo feito lá. Então a gente estabelece aí critérios que o paciente precisa de documentar a necessidade pelo médico, tem que documentar a presença do inibidor e tem que manter um cadastro regular aí das infusões. O tratamento deve ser conduzido no centro de tratamento de hemofilia, de referência estadual. Eventualmente, estados muito grandes do ponto de vista geográfico, o paciente vai fazendo um hemonúcleo, mas esse hemonúcleo está ligado e está orientado pelo centro regional. Isso já funciona bem, não tem nenhuma novidade, não. O Ministério precisa de liberar, né? Então, depois que a gente recebe esses documentos, a gente checa tudo no Hemovida e aí a gente autoriza e passa a liberar as doses específicas para esse paciente. Periodicidade de consultas a cada 2 meses, 6 meses, a cada 3 meses, 6 a 12, depois a cada 6 a 12 a partir do segundo ano. A gente vai determinar, então, que essas infusões têm que ser registradas nessas planilhas, que são trazidas de volta nessas consultas. E aí, as novas dispensações de emicizumab pelo centro, ela depende da checagem dessa planilha. Acho que terminou. Então, desse protocolo é isso. Uma apresentação bem simples, superficial, mas eu estou à disposição para... Muito obrigado, doutor Érico. Alguém tem dúvidas especificamente nessa parte da apresentação? Não? Bom dia, Júlio. Então, doutor Érico, você pode continuar, então, a apresentação do próximo, com a parte do fator 8. Colocar para mim? Estamos colocando aí. Então, esse é o protocolo de uso de fator 8 na imunotolerância para os indivíduos com hemofilia A e inibidor fator 8 na coagulação sanguínea. Então, pode passar, que está tudo mantido, são as mesmas informações. Então, essa é uma atualização. Já existe também um protocolo de uso de imunotolerância para esses indivíduos, a gente está atualizando. É uma demanda da SAES e a origem da demanda é o anexo 16 da Portaria de Consolidação 1, que dispõe sobre o processo administrativo de incorporação de tecnologias no SUS. Aqui é a mesma informação. Pode passar. Então, aqui o objetivo é o seguinte. A gente já tem um protocolo de imunotolerância hoje. O que é a imunotolerância? Rapidamente. O paciente que desenvolve inibidor, como eu disse para vocês, a situação dele piora muito, né? E ele não tem, até hoje, acesso ao emicizumab, que é um medicamento que consegue reduzir bastante a frequência de sangramento. Então, o que a gente faz até hoje? A gente tenta eliminar esse inibidor, tenta erradicar esse inibidor. Então, isso é a imunotolerância. A gente começa a dar doses regulares de fator 8 em altas doses, muito maior do que ele precisaria, tá? Para ver se a gente treina o sistema imunológico dele a deixar de rejeitar o fator 8. Falando em uma linguagem bem simples, é isso.
tá? Então, atualmente, existe um protocolo que ele é muito intenso, ele é muito intensivo. Por quê? Porque é a nossa melhor opção para esses pacientes. A partir do momento que o emicizumab se torna disponível para profilaxia, isso vem acontecendo no mundo inteiro, o que acontece? A atratividade do paciente para fazer imunotolerância, ela despenca, porque às vezes ela até tem alguns autores que até questionam se a gente deveria tentar a imunotolerância, tá? Então, o que a gente fez? O grupo de trabalho entende que a imunotolerância ainda é importante porque ela permite a erradicação do inibidor e naquelas situações que eu falei para vocês, por exemplo, uma cirurgia ou um trauma, se o paciente não tiver inibidor, a gente vai conseguir tratá-lo com fator 8. Então, é bom para o paciente não ter inibidor, tá? Só que para a gente poder manter o protocolo viável e factível, o que a gente fez? A gente tornou ele menos intensivo e menos agressivo, por dois motivos. Um, porque os riscos que ele trazia antes deixam de fazer sentido agora que que o paciente tem acesso a um tratamento eficaz que diminui o sangramento dele sensivelmente. E segundo, uma questão meio pragmática, porque se a gente deixa um protocolo muito intensivo, a gente acreditava que, assim como aconteceu em outros países do mundo, ninguém fosse querer fazer imunotolerância. Então, ele ia ficar um protocolo inútil. Tá? Então, esse é o objetivo, estabelecer novos critérios para a indução de imunotolerância dos pacientes que tenham desenvolvido esses inibidores. O público-alvo são os mesmos profissionais de saúde envolvidos no cuidado integral desses pacientes, no âmbito da atenção primária, da atenção especializada e os gestores da saúde. Então, pode passar. Aqui acho que eu já falei, podemos seguir para o próximo. Então, a imunotolerância é essa estratégia capaz de erradicar inibidores baseada na infusão de quantidades grandes de fator 8 de forma regular. Ela tem uma eficácia em torno de 60% a 70%. Então, ela é bastante eficaz. O desafio é que ela é muito custosa, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do serviço e do paciente. Então, geralmente são crianças que têm que tomar infusões endovenosas a cada três vezes por semana durante 33 meses até, né? Então, era comum você ter dificuldades, acidentes, tem que passar catéter, é um desafio. Atualmente, então, o que a gente faz? Durante essa imunotolerância, como ela, em geral, não garante que, mesmo essas doses altas não protegem de sangramento, a gente associa com agentes de bypass, que são aqueles produtos que eu falei que fazem a hemostasia funcionar independente do fator 8, que é o fator 7 ativado recombinante ou CPPA. Então, a gente faz isso nos pacientes que têm muito sangramento, porque isso aumenta ainda mais a carga do tratamento. Além das infusões do fator 8, ele tem que ficar tomando isso. Então, quando a gente incorpora o emicizumab a partir do protocolo anterior, o que acontece? Os pacientes que estiverem em imunotolerância, eles vão estar também usando emicizumab, porque os critérios de inclusão se sobrepõem, tá? Então, ele cria um cenário em que a imunotolerância vai estar sendo feita num paciente que vai estar em uso de emicizumab, ele não vai estar sangrando muito mais, né? E é isso. Então, a atualização é em cima disso. Pode passar. O diagnóstico, então, é aquele mesmo que eu falei, né? Aqui não muda nada. Pode passar. E aí, quais são os critérios de inclusão, então, nesse protocolo? A gente muda um pouquinho, a gente torna os critérios um pouco mais, vamos dizer assim, rigorosos. Então, muita gente que antes tinha critério, agora não vai ter mais. Porque a gente quer que apenas aqueles que têm alta chance de responder à imunotolerância façam essa tentativa. Antigamente, a gente tentava para todo mundo, porque era a única alternativa. Então, hemofilia congênita com histórico inibidor de fator 8, com um pico histórico máximo de 500 unidades de PTza por ml. Então, isso é um critério novo. Não existia. Antes, a pessoa podia ter tido um pico de 2.000, 3.000, 60.000, a gente tentaria. Tá? E aí ele tem que ter um dos critérios abaixo. O inibidor persistente com um título maior ou igual a 2. Aqui é a mesma coisa. Ou o inibidor com título maior ou igual a 2 após o desafio com fator 8. Então, ele tem que ter um título acima de 2. Tá? A outra possibilidade
é que essa segunda possibilidade ela é muito improvável de acontecer, mas pode ter um ou outro paciente que tem inibidor e que não vai querer usar imicizumab. Então, nesse caso aqui, esse é o critério antigo, é o atual. Paciente que tem hemofilia e tem um inibidor persistente. Tá? Então, se ele não está usando imicizumab, ele vai ter que ir para o protocolo. Aí a gente vai tentar de qualquer maneira. Então, a gente deixa aberto ainda a possibilidade atual, caso ele não esteja usando imicizumab. Mas é improvável que um paciente que tem inibidor não esteja usando imicizumab. Pode passar. Exclusão é a mesma coisa, intolerância ou hipersensibilidade. O tratamento também a gente mudou. Antigamente, a gente começava com 50 unidades, atualmente, a gente começa com 50 unidades por quilo 3 vezes por semana, e se o paciente não responde, em 6 meses, a gente passa para 100 unidades por quilo todo dia. Então, é o que eu falei, é um tratamento duro, né? Para vocês terem uma ideia, a dose que a gente dá para tratar um sangramento é 10 unidades por quilo. A ideia é usar sempre o mesmo produto, então, e a gente faz a profilaxia concomitante, preferencialmente com emicizumab, ou se ele não atender o critério do protocolo de emicizumab, ele vai fazer profilaxia só se ele for um grande sangrador com outros agentes de bypass. Um detalhe importante que eu queria destacar aqui, que a gente coloca no protocolo que é recomendado que todos os pacientes que usem emicizumab realizem pelo menos uma tentativa de erradicação do inibidor por indução de imunotolerância. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, uma visão assim muito, vamos dizer assim, radical dessa mudança de cenário do tratamento seria a gente falar assim, ó, tem emicizumab, que nem precisa mais fazer imunotolerância, só quem quiser. E aí a chance é que ninguém ia querer. O outro extremo seria a gente falar assim, para usar emicizumab é obrigado a tentar fazer imunotolerância. Então, o grupo de trabalho, na verdade essa foi uma decisão também com forte influência nossa, da CGSH, a gente entendeu que é importante colocar que é recomendado, que é uma frase leve, não obriga ninguém, mas ela sinaliza que a gente entende que é importante tentar a imunotolerância. Tá? E a gente coloca uma frase ali no final, não sei se vocês estavam todos na reunião, aquela questão do acesso venoso, né? A gente coloca aqui que a imunotolerância deve ser iniciada quando os desafios de acesso venoso tiverem sido suplantados. Então, hoje, o paciente com 6 meses de idade desenvolve inibidor, a gente sai desesperado para começar a imunotolerância. Agora, como ele vai estar tomando emicizumab, ele pode esperar fazer 5, 6, 7 anos de idade, que ele já vai estar com uma veia melhor para fazer a imunotolerância. O monitoramento, então, é uma avaliação clínica, é esperada a redução da frequência de sangramentos, mas aqui o principal é o laboratorial, a gente quer ver o inibidor zerar, né? Então, a gente faz o inibidor todo mês, nos primeiros 6 meses, e a cada 2 meses, a partir daí, até que o paciente ou atinja o critério de sucesso ou o critério de falha. Tem um detalhe que eu esqueci de colocar na apresentação, que o tempo máximo deixa de ser 33 meses e passa a ser 18 meses. Dados na literatura mostram que 90% responde em 18 meses, mas a gente botou 33 porque a gente queria garantir para esses 10. Agora não faz mais sentido garantir para esses 10. Tá? Tem um detalhe também importante, é que se o paciente está usando emicizumab, que será a maioria, é muito mais difícil fazer essa quantificação de inibidor. Então, vai ter que ter um arranjo laboratorial que a coordenação vai ajudar, mas ele só vai poder iniciar a imunotolerância se isso estiver resolvido dentro do centro. Pode passar. Aí as definições, tá? Então, o que é o sucesso terapêutico total? É quando negativa o título, quer dizer, ele fica abaixo de 0,6 por pelo menos 2 quantificações no período de 2 meses. E um teste de recuperação normal de fator 8, quer dizer, você infunde o fator 8, dosa, um tempo depois, tem que dar no mínimo 66% do esperado. A gente faz um teste de meia-vida também, a gente deixa ele um tempo sem fator 8. Então, no final, quando zero o inibidor, a gente faz esses outros testes, tá? A gente dá fator 8 em alguns pontos e faz um cálculo de meia-vida. Ele tem que dar pelo menos 6 horas. E não pode voltar ao inibidor, não pode ter resposta anamnésica. Então, esse é o sucesso terapêutico total. Próximo. O parcial é quando
o inibidor fica entre 0,6 e 2, e o paciente tem, ou ele tem um teste de recuperação menor que 66, ou ele tem uma vida média menor que 6, quer dizer, ele não atinge todos os critérios de resposta total, mas ele tem resposta clínica ao fator 8, quer dizer, o fator 8 volta a funcionar normalmente. Então, esse paciente ele passa a ter ele pode usar o fator 8. É bom esse sucesso terapêutico parcial. A falha terapêutica é quando não tem sucesso total parcial 18 meses, eu coloquei aqui. E também, se ele, durante o tratamento, fizer um pico de 200, a gente para. Isso é um fator de mau prognóstico. Antigamente, a gente só parava se o pico fosse 500. Próximo. Aqui, de novo, os pacientes devem ser cadastrados. A gente tem um módulo específico de imunotolerância no nosso sistema informatizado. Os tratamentos são nos centros de referência estadual, mesma coisa. Aí tem uma questão também final importante, que foi bastante discutido. Se o paciente tiver falha terapêutica, óbvio que ele mantém o emicizumab, porque é o objetivo do... Ele vai estar no protocolo de emicizumab. Só que se ele tiver resposta total ou parcial, a gente propõe, isso foi bastante discutido com o grupo, dentro da coordenação também, que ele pode decidir se ele vai voltar a fazer profilaxia com fator 8 ou se ele vai usar o emicizumab, tá? A gente entendeu que se a gente dissesse que ele tinha que voltar para profilaxia, ninguém ia querer fazer imunotolerância, né? E essa é uma tendência aí dos outros países também de fazer dessa maneira. E isso foi discutido também internamente para ver como é que se a gente conseguiria acomodar essa demanda. A gente entendeu que sim, e foi assim que foi colocado no protocolo. Então, é isso. Muito obrigado, doutor Eric. Abro aqui os comentários do plenário. Alguém tem dúvidas? Oi, Eduardo, pode falar. Pessoal, bom dia a todos. Eduardo Davi, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, SAIS. Obrigado, doutor Eric, a toda a equipe aí da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. Espero que tenha ficado claro para todos aqui que estão acompanhando, né, no comitê, esse movimento, né, que foi feito aí na atualização desses dois protocolos de uso. A gente tinha a possibilidade de uso do emicizumab, né, para um grupo restrito de pessoas com hemofilia A moderada a grave, com inibidores, que tivessem apresentado falha, né, ao protocolo de indução da imunotolerância. Esse uso ele foi ampliado, né, para as pessoas nessas condições, com inibidores, mas independentemente da tentativa, né, de indução à imunotolerância, foi muito bem explicada aí pelo Eric, e em razão disso é que a gente fez a atualização desses dois documentos, né, espero que tenha ficado claro para todos aí. Os documentos ficaram muito bons, muito completos, a explicação do Eric foi bem didática, eu acho que ficou claro para todo mundo também, os movimentos feitos, as mudanças feitas. Também deve ter ficado claro o quanto parece ser esse um momento de transição, né, em que a gente não só no cenário brasileiro, mas no cenário internacional também tem essa ampliação de uso do emicizumab, e o quão a equipe tentou ser sensível a esse fato de que a indução à imunotolerância ainda, né, tem o seu espaço, né, e por essas razões, talvez, é que a gente optou neste momento por manter os dois documentos em separado, né? Eu acho que nós, pela SAIS, estamos de acordo. Só aproveitar a sua presença, Eric, para explicar isso, que talvez possa ser uma questão das pessoas que participarem da consulta pública, né? A opção por manter os documentos em separado neste momento, e quais as perspectivas da área também para próximas atualizações aí das diretrizes do protocolo de uso, né? É isso, obrigado. Obrigado, Eduardo. A gente até discutiu, foi sugerido aí da gente considerar juntar os documentos. Eu acho que a gente entendeu que é uma meta importante da gente juntar todos os documentos relacionados ao tratamento de pacientes com inibidores, tá? Mas nesse momento a gente tem dois módulos separados no sistema Hemovida. É um período de transição.
o tratamento com emicizumab já está mais ou menos funcionando dentro dessa forma restrita, mais ou menos funcionando, que eu digo, da parte operacional. E também o da imunotolerância. Então, a gente achou que era muita coisa para juntar ao mesmo tempo, mas a gente ficou sensibilizado pela proposta e acho que faz todo sentido que a gente busque aí um protocolo único de tratamento para os pacientes com hemofilia e inibidores. Então, isso está no radar. Liz, obrigada. Mais alguém tem comentários? Gostaria de fazer perguntas? Oi, doutor. Eu esqueci uma coisa. A gente estava discutindo ontem lá dentro da coordenação, eu não sei se existe essa possibilidade, tá? Mas é só para... Está havendo uma questão aí, não sei se ela deve influenciar ou não, que a gente está com uma dificuldade de acesso ao fator 7 ativado, que é o principal produto usado para tratamento de pacientes com inibidores. É uma questão da indústria. A indústria está com problema de produção, uma perspectiva aí de falta de acesso até o final do ano. A gente não sabe ainda o tamanho desse problema. Então, a gente já tem estratégias para lidar com esse desafio. Mas é óbvio que se fosse possível, né, por exemplo, que a consulta pública fosse no tempo mínimo regulamentar, vamos dizer assim, sem exagerar, seria interessante para que a gente pudesse ter isso. Mas também não é uma coisa, sendo bastante sincero, eu sei que a consulta pública máxima, se eu não me engano, é 20 dias, não é um absurdo. Então, não é nada crítico, não, mas pediram para colocar isso para vocês. Obrigada. Sim, essa é uma decisão que a gente pode tomar aqui dentro do comitê, né? Se acata aí o pedido, né, da urgência da consulta pública por 10 dias. Né? Mas alguém tem perguntas aí ao doutor Eric? Não? Então, a primeira pergunta aqui que eu faço ao comitê, se a gente pode aprovar a ida à consulta pública do protocolo de uso dos dois temas, né, tanto do emicizumab, do uso do emicizumab, quanto do uso do fator 8 na imunotolerância. Podemos seguir com a aprovação do protocolo de uso? Ok, então seguiremos desta forma para a consulta pública. E aí a área que colocou se seria possível que a consulta pública fosse de forma mais emergencial, aí, com 10 dias de consulta pública. E eu pergunto aqui ao comitê se vocês aprovam ou se a gente mantém os 20 dias. Oi, Eduardo. Eu acho que a gente consegue, pessoal, reduzir, por mais que pareça pouco, 10 dias, né? Mas são 10 dias que podem influenciar no retorno mais rápido também para talvez um próximo comitê, talvez, né? Nesse sentido, tem todo o impacto, né? De reduzir pelo menos em um mês aí, porque a gente conseguiria talvez trazer para a próxima reunião, talvez. Então, e acreditando que o pessoal, a equipe da CGSH, viu, Eric, tem essa possibilidade de mobilização muito intensa com a Hemorrede, né? Para alertar e disseminar quando a consulta pública for publicada, né? Tiver início a possibilidade de contribuições. Então, vocês mobilizando aí de uma forma bastante efetiva toda a Hemorrede, todos os atores envolvidos aí, interessados, eu acho que a gente consegue fazer com que 10 dias sejam suficientes para que as pessoas se manifestem, sim. Não, a gente pode fazer isso, com certeza. Alguém se opõe? Não? Podemos seguir? Então, seguiremos, então, também com a consulta pública no tempo de 10 dias. Então, muito obrigado, doutor Eric, pela sua apresentação. Prazer. Muito obrigado a todos aí da coordenação de sangue pela elaboração do protocolo. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa reunião. Obrigado. Tchau. Agora nós daremos sequência, então, ao retorno de consulta pública da atualização do PCDT de esclerose múltipla. Nós teremos, então, primeiro a apresentação da Nicole. Se ele é esclerose ou... Doutor Rodrigo, acho que seu áudio está... Isso. Obrigado, pode seguir. Bom dia, meu nome é Nicole Freitas de Mello, sou técnica do DGITS e vou apresentar o retorno da consulta pública do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da esclerose múltipla. Só destacando que aqui nós temos presentes também 2 especialistas, que é o doutor Rodrigo e o doutor Erval.
Então, eu declaro não ter conflito de interesse com o tema. A origem da demanda da atualização desse protocolo foi por conta da incorporação do medicamento cladribina oral para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente altamente ativa, e que ocorreu em outubro de 2023. E a partir dessa incorporação da tecnologia, nós iniciamos uma atualização rápida do PCDT, que foi uma atualização interna, considerando, tendo como base o texto do relatório de recomendação número 839 de 2023, que foi o último relatório aprovado por essa comissão, que ocorreu em agosto de 2023. Posteriormente, nós tivemos a apreciação do texto na Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, ocorrida em fevereiro deste ano, e a apreciação inicial no Comitê de PCDT da Conitec ocorreu em março deste ano, com a recomendação favorável à publicação. Desculpa, para seguir para a consulta pública. Então, a consulta pública número 10 de 2024 ficou disponível por 20 dias, no período de 22 de março a 10 de abril deste ano, e foram recebidas 792 contribuições, além de 27 documentos anexos. A maior parte das contribuições avaliaram o texto como muito bom ou bom. Foram recebidas 779 contribuições por pessoa física e 13 explicitamente por pessoas jurídicas. Destacamos a participação dos pacientes, familiares, amigos e cuidadores de pacientes. E, dentre as contribuições de pessoa jurídica, destacaram algumas organizações de sociedade civil e algumas empresas. Aqui nós temos nesse slide a identificação de alguns participantes que nós observamos explicitamente nas contribuições. Então, tiveram diversas associações, associações de pacientes, também representantes de serviços de saúde e de gestores públicos, assim como de algumas empresas. Agora, nós vamos apresentar as contribuições que foram compiladas conforme a categorização delas. Então, na seção diagnóstico, foi solicitada a inclusão da pesquisa de bandas oligoclonais no líquor pelo método de isofocalização. Essa solicitação ela não foi acatada, tendo em vista que o referido exame ele não encontra-se disponível no SUS. Foi solicitada a alteração da subseção falha para a seção abordagem terapêutica e nós achamos pertinente a contribuição. No entanto, nós optamos por manter a subseção falha dentro do diagnóstico, tendo em vista que a seção seguinte, que é o critério de inclusão, ele já apresenta a falha como um dos critérios para a inclusão de algum dos tratamentos. Então, nós achamos mais pertinente manter a definição dos critérios de falha anteriormente aos critérios de inclusão. Ainda em diagnóstico, foi solicitada a atualização da classificação e dos critérios para definição da atividade da doença, além dos critérios de definição da falha terapêutica e de adesão ao tratamento. Essas solicitações elas não foram acatadas, considerando que essa revisão é uma atualização rápida do PCDT, que tem como foco a inclusão do medicamento cladribina oral no tratamento dos pacientes, e nós entendemos que essas solicitações elas envolvem uma revisão mais ampliada do texto, que demandaria um pouco mais de tempo e que, portanto, não foi o alvo desta atualização. Nos critérios de elegibilidade, foi solicitada a inclusão da esclerose múltipla primariamente progressiva no PCDT, e essa solicitação ela não foi acatada, tendo em vista que neste protocolo estão incluídos, conforme o critério de McDonald, as formas remitente recorrente e secundariamente progressiva da doença. Foi solicitada a alteração dos critérios de inclusão para o uso da cladribina oral, e essa solicitação também não foi acatada, tendo em vista que os critérios para o uso da cladribina oral, eles seguiram a recomendação da Conitec e posterior incorporação da tecnologia, que foram a contraindicação ou a falha ao natalizumab. E tudo isso está descrito no relatório de recomendação da tecnologia, que é o relatório de recomendação 855 de 2023. Aqui nós trouxemos um trecho da recomendação final. Então, pelo exposto,
o plenário da Conitec, em sua 15ª reunião extraordinária, no dia 19 de setembro de 2023, deliberou por decisão unânime recomendar a incorporação no SUS da cladribina oral para o tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente, quando houver contraindicação ou falha ao natalizumab. E aí segue a recomendação final. Em casos especiais, foi solicitada a disponibilização do exame de anticorpo anti-JCV pelo SUS. Essa solicitação ela foi acatada. Inicialmente, nós destacamos que esse exame ele já encontra-se disponível pela empresa fabricante do medicamento, por meio de programa de apoio ao paciente. No entanto, a área técnica do Ministério da Saúde verifica a disponibilização desse exame também no SUS. Foi solicitado inclusão do medicamento cladribina oral para grupos específicos, tais como mulheres em idade reprodutiva, em planejamento de gestão, e pacientes com 50 anos ou mais, devido à imunossenescência. E essa solicitação ela não foi acatada, tendo em vista que o medicamento foi incorporado para não exclusivamente para estes grupos, né? Então, esses grupos também estão contemplados da incorporação da tecnologia, considerando os critérios já mencionados anteriormente. Ainda em casos especiais, foi solicitada a contraindicação do uso do medicamento natalizumab para pacientes de alto risco de desenvolver LEMP, e essa solicitação ela não foi acatada. Então, na subseção 7.2, nessa subseção, ela indica e está em acordo com a bula do medicamento que pacientes que apresentem o risco de desenvolver LEMP significativamente maior, eles não estão excluídos do uso do natalizumab, desde que os benefícios do tratamento superem os riscos e seja considerado individualmente pelo paciente, pela equipe de saúde, e que esses pacientes devem ser monitorados e o uso do natalizumab deve ser mantido apenas enquanto os benefícios superem os riscos. E, posteriormente, ainda nessa sessão, nós destacamos que, no caso dos pacientes que desenvolvem a LEMP, aí sim o medicamento natalizumab é contraindicado. A sessão tratamento foi a que mais apresentou contribuições, então nós vamos seguir com todas elas adiante. Foi sugerida a inclusão do trecho sobre condições de armazenamento, refrigeração e administração. Essa sugestão foi acatada e o seguinte trecho foi inserido, que diz: especial atenção deve ser dada às condições de armazenamento, refrigeração e administração dos medicamentos, em especiais os injetáveis. Para tal, instruções adequadas de uso devem ser compartilhadas aos pacientes familiares pelos profissionais de saúde. Foi solicitada a criação de um protocolo para o tratamento dos pacientes em surto. Essa solicitação ela não foi acatada porque, na verdade, nós informamos que o tratamento do surto ele já está contemplado no PCDT. Então, na subseção 8.1.1, ela contempla informações para o tratamento do paciente em surto, e que este PCDT ele visa abranger todos os cuidados específicos das pessoas com esclerose múltipla, contemplando, portanto, também o surto. Foi solicitada a inclusão da psicoterapia e também dos cuidados multidisciplinares, e ambas as contribuições elas já encontram-se expressas no PCDT, já estão contempladas neste PCDT. Então, quanto à psicoterapia, nós destacamos o trecho que a avaliação e o acompanhamento multiprofissional e multidisciplinar incluem consultas com psicólogo e psiquiatra para tratar depressão e outras manifestações psíquicas. E com relação aos cuidados multidisciplinares, nós destacamos que o tratamento da esclerose múltipla envolve intervenções não medicamentosas que visam a redução da incapacidade e melhoria da qualidade de vida, o que, em geral, requer uma equipe multidisciplinar que inclua fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e médicos de diferentes especialidades. Foi solicitada no tratamento a inclusão dos medicamentos ocrelizumab e ofatumumab, e esses medicamentos eles não foram incluídos nesse PCDT, tendo em vista que eles foram avaliados e não recomendados e não incorporados ao SUS, conforme os referentes relatórios de recomendação. E também foi solicitada a inclusão dos medicamentos rituximab, canabidiol e
Ciponimod. Essa solicitação também não foi acatada, tendo em vista que esses medicamentos eles não encontram-se, não estão disponíveis no SUS para esclerose múltipla. Foi solicitada a exclusão dos medicamentos azatioprina, os interferons, glatiramer e teriflunomida. Essa solicitação não foi acatada, tendo em vista que, inicialmente, nós não recebemos nenhuma solicitação formal de exclusão dessas tecnologias, seguindo o fluxo previsto nas legislações vigentes, e, além disso, nós destacamos que, a partir dos dados da Sala Aberta de Situação de Inteligência em Saúde, o SABES, desenvolvido no âmbito do DGITS, foi observado o registro de uso de todos esses medicamentos para os pacientes com esclerose múltipla nos últimos anos. Então, aqui nós destacamos o último dado que nós obtivemos do sistema, no qual é possível observar que no ano 2022 houve o registro de uso de todos esses medicamentos. Ainda dentro de tratamento, foi ressaltada a importância da inclusão do medicamento cladribino oral, então diversas contribuições destacavam a importância da inclusão desse medicamento, e nós agradecemos essas contribuições e reafirmamos a importância do PCDT e da inclusão dessa tecnologia para orientar o cuidado adequado aos pacientes no SUS. Foi solicitada a alteração do medicamento cladribino oral para a primeira linha de tratamento da alta atividade, sendo possível, portanto, optar entre o tratamento com a cladribina ou com o natalizumab. Além disso, foi solicitada a alteração do algoritmo de tratamento com a mudança das linhas de tratamento, e essa solicitação não foi acatada, tendo em vista que o algoritmo de tratamento atual no SUS ele reflete as tecnologias incorporadas e as linhas de tratamentos disponibilizadas no SUS, que foram estabelecidas com base na avaliação da eficácia, segurança e relação custo-efetividade, de forma a orientar o melhor cuidado ao paciente. Ainda em tratamento, foi solicitada a inclusão do evento adverso queda de cabelo para o medicamento fingolimod. Essa solicitação foi parcialmente acatada. Nós destacamos que o quadro 2, dentro do PCDT, ele indica os principais eventos adversos das tecnologias previstas nesse PCDT, e são apresentados os eventos adversos mais frequentes ou muito comuns, e que, tendo em vista essa solicitação, os eventos adversos do medicamento fingolimod foram atualizados. No entanto, a alopécia, que é a queda de cabelo, ela não foi incluída por não se tratar de evento adverso muito comum, e a fonte deste dado foi a bula dos medicamentos. Foi solicitada a inclusão de orientação sobre troca de medicamento de alta eficácia, com informação sobre o tempo de washout. A solicitação ela não foi acatada, considerando que a literatura consultada apresenta que o risco de reativação da doença durante a troca do medicamento ainda é desconhecido. Assim, entende-se que esse assunto ele deve ser alvo de uma revisão que, no caso, ultrapassa o escopo dessa atualização rápida. Foi sugerida a inclusão de estratégia de mitigação de risco para a LEMP, a partir do uso de dose estendida de 6 semanas do medicamento natalizumab, e essa solicitação ela não foi acatada devido às incertezas dessa recomendação, tendo em vista que a própria bula do medicamento natalizumab, ela menciona que, se utilizar o intervalo de dose estendido, é necessário cuidado, porque a eficácia do intervalo de dose estendido não foi estabelecida e a relação risco-benefício associada é atualmente desconhecida. Dentro da seção monitoramento, foi apontada a preocupação com a indisponibilidade dos exames para rastreio da infecção latente por tuberculose. Nesse tópico, nós destacamos que a área técnica do Ministério da Saúde, responsável pelo controle da tuberculose no Brasil, ela esclarece que qualquer indisponibilidade do teste IGRA e do PPD é uma situação excepcional e momentânea a ser avaliada individualmente. Informa ainda que nessa situação não deve ser solicitado esses exames anualmente para a liberação do medicamento. Entretanto, ressalta-se a importância de manter a testagem da ILTB antes do início da terapia imunossupressora, evitando o risco de reativação da tuberculose.
Foi solicitada também a inclusão de informação sobre o monitoramento de LEMP em pacientes com uso de natalizumab após o tratamento prévio com imunossupressores, e foi acatada essa solicitação com a inserção do seguinte trecho. Então, a atenção especial deve ser dada ao uso do natalizumab após o tratamento com terapia de reconstituição imunológica, pois há incertezas se a imunossupressão causada por essas terapias oferece um risco adicional para o desenvolvimento de LEMP em pacientes portadores do vírus JC. Alguns fatores deverão ser considerados para o caso de retorno ao tratamento com natalizumab, conforme mencionado no item paciente com maior risco de desenvolver LEMP. Em pacientes com maior risco de desenvolver LEMP, um controle mais rígido de monitoramento deve ser estabelecido, com pelo menos 2 RM anuais, uma vez que a imunossupressão pode aumentar o risco de evento adverso. Em regulação e controle, uma das contribuições recebidas indicava que os pacientes já diagnosticados, eles deveriam ter porta aberta ao centro de referência de tratamento à esclerose múltipla. Com relação a essa contribuição, não houve alteração do texto, visto que a regulação do acesso aos serviços de saúde especializados extrapola o escopo do PCDT. Foi solicitada também a inclusão de quadro com os procedimentos para diagnóstico e monitoramento dos pacientes disponíveis no SUS e preconizados para os pacientes com esclerose múltipla. Essa solicitação ela não foi acatada, tendo em vista que esta tabela, né, ela é produzida e atualizada pela área responsável em uma periodicidade independente da atualização do PCDT. E para evitar, portanto, a discordância entre as informações da tabela e as informações do PCDT, foi solicitado há um tempo atrás que não constasse, portanto, os códigos da tabela dentro dos PCDTs. E nós esclarecemos que, então, os procedimentos vigentes, assim como todas as informações detalhadas, elas podem ser consultadas em tempo real no sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, que é o SIGTAP. Algumas outras contribuições foram recebidas. Então, foi destacada a relevância da doença, da atualização do PCDT e da inclusão do medicamento cladribina oral. Nós ratificamos a importância do PCDT para a garantia do cuidado das pessoas com esclerose múltipla. Foi também, recebemos também algumas contribuições abordando a participação social e aspectos que envolvem a participação social. E nós ressaltamos que, nesse contexto da atualização rápida, a consulta pública ela é um espaço importante de participação social, que todas as contribuições foram lidas individualmente, consideradas e analisadas com bastante critério. Foi solicitada também uma maior divulgação dos PCDTs, e, no caso, não houve alteração do texto, tendo em vista que essa questão ela extrapola o escopo do PCDT, mas nós destacamos alguns endereços eletrônicos no qual ocorre a divulgação dos PCDTs. Então, tem um site do Ministério da Saúde e também o site da Conitec. Além disso, foram recebidas contribuições que abordaram temas como atividade laboral, plano de saúde, judicialização, investimentos em pesquisa, qualificação e cursos, e não houve alteração do texto, visto que essas questões extrapolavam o escopo do PCDT. Foi solicitado que as recomendações do PCDT, elas sejam baseadas nas melhores evidências disponíveis, e nós reforçamos que essa é a metodologia, né, utilizada aqui na Conitec. Então, nós utilizamos como base as melhores evidências disponíveis para a elaboração dos PCDTs e atualização destes, e que toda essa metodologia ela pode ser consultada no apêndice 2 deste relatório. Foi solicitada a adoção de tecnologias digitais, e essa solicitação ela não foi acatada, considerando a autonomia dos serviços em relação à adoção de tecnologias digitais específicas. Optou-se, então, por não trazer recomendações específicas sobre o tema. E, por fim, nós recebemos também algumas contribuições com relatos de uso do medicamento incorporado, que foi a cladribina oral, e eu vou ler esse primeiro trecho, que ele relata o seguinte:
Certamente, realizar o tratamento em casa, próximo à minha família, à minha filha, uma criança, é extremamente positivo. A cladribina oral está sendo um excelente medicamento para o tratamento da esclerose múltipla. Fiz uso por 2 ciclos e meus exames indicam estabilização da doença. É louvável não impactar e não alterar minha rotina e hábitos. E, sobretudo, ser um tratamento indolor, de fácil manuseio e ingestão prático. Muito positivo é usar a medicação por um determinado período e não continuamente. Então, nós agradecemos o envio de todos os relatos que contribuíram, com certeza, com a atualização desse protocolo. Agradeço e me coloco à disposição para as dúvidas. Muito obrigada, Nicole. Aqui presente também nós temos o doutor Rodrigo Barbosa Tomás e o doutor Erval Ribeiro Neto. E eu pergunto aqui também aos demais colegas aqui se vocês têm comentários ou dúvidas que possam ser tirados aqui, tanto com a Nicole, tanto com os especialistas. Abre aqui também a palavra o doutor Erval, o doutor Rodrigo, se quiserem fazer algum comentário. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Meu nome é Erval, sou médico neurologista, trabalho tanto no ambiente público quanto no privado com pacientes com esclerose múltipla. Meu vínculo empregatício é com o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, onde atendo pacientes que adquirem as medicações para a esclerose múltipla através do SUS. Eu agradeço a oportunidade de participar como especialista e acredito que nesse momento de atualização do PCDT, realmente a parte do PCDT que a gente, como especialista, tem mais demanda de melhora é a que inclui as opções de tratamento para os pacientes com doença altamente ativa. Porque a esclerose múltipla é uma doença muito heterogênea. Os pacientes com doença altamente ativa são aqueles pacientes que são mais graves, que têm mais lesões cerebrais, que têm mais riscos de sequelas. Então, para esses pacientes, o PCDT era muito focado na parte dos pacientes com baixa e moderada atividade. Então, a inclusão da cladribina oral, ela representa um avanço de opções para os pacientes com a doença altamente ativa. Então, falando especificamente desses pacientes com doença altamente ativa, são pacientes que são heterogêneos também. Então, do ponto de vista do especialista, muitas vezes, assim, é importante a gente ter mais de uma opção para tratar esse paciente com a doença altamente ativa. O natalizumab hoje é a grande opção inicial para esses pacientes com doença altamente ativa. E é uma opção realmente muito eficaz. É uma opção que mudou a história natural da esclerose múltipla no país. Controla muito bem os surtos e as lesões. Só que o natalizumab tem algumas questões. Uma questão é a questão do risco de desenvolvimento da LEMP, né? É uma coisa que, como a Nicole colocou, está contemplada no PCDT, a monitorização, mas existe uma questão que é o risco desse paciente desenvolver a LEMP. E quando o paciente desenvolve a LEMP, infelizmente já é tarde demais, porque é uma infecção oportunista que ela é potencialmente fatal e ela pode, em poucos meses, evoluir para um quadro de muita incapacidade neurológica. Então, na prática, a sorologia que a gente faz, além de vir positiva ou negativa, ela também vem um índice. E quando esse índice vem acima de 1,5, é um índice considerado alto. Então, é um paciente que muitas vezes a gente já considera uma outra alternativa. Eu falo isso porque, lendo a apreciação da recomendação do PCDT, quando a gente tem a inclusão da cladribina oral, é colocado na falha ou na contraindicação ao natalizumab. E quando a gente fala de contraindicação, a gente entende que pode ter uma contraindicação absoluta, por exemplo, já ter a LEMP ou ter uma reação anafilática ao remédio, mas existe também uma contraindicação relativa, que até está incluído na bula do natalizumab, que é os pacientes que apresentam maior risco de infecções oportunistas. Então, existe toda uma tendência da literatura e da comunidade científica internacional, quando esse paciente tem o anticorpo para o vírus JC, principalmente quando ele está em alto título, já considerar outra terapia. Então, a gente, como especialista, e é uma decisão muito difícil, porque muitas vezes o paciente acabou de ser apresentado ao diagnóstico de uma doença e você já tem que colocar que o tratamento que ele vai receber tem o risco de levar a uma infecção oportunista fatal. Então, a minha contribuição é a gente considerar, para alguns casos específicos, a possibilidade de iniciar um tratamento de alta eficácia para aqueles pacientes que têm maior risco de desenvolver a LEMP. Outro ponto também que eu gostaria de colocar é que o natalizumab é uma medicação que, se ele atrasa
a infusão, ele tem risco de rebote. O risco de rebote é quando a doença ela volta mais forte, mais intensa. Por exemplo, no Hospital do Servidor, eu atendo servidores públicos de todo o estado de São Paulo. Então, um paciente que tem que fazer um tratamento com natalizumab, se ele vem, por exemplo, da região de Presidente Prudente, ele tem que vir por mês, fazer a infusão no hospital e através de um deslocamento da casa dele até o hospital de 6, 7 horas. Se tiver algum atraso, algum problema, esse paciente corre o risco de ter um rebote da atividade inflamatória. Então, a adesão a essa terapia é um ponto muito sensível. Então, quando a gente tem a cladribina oral, que é uma medicação com intervalo anual, a gente também pode ter uma alternativa para esses pacientes que têm dificuldade a uma adesão a uma terapia de infusão mensal. Eu tive a oportunidade de ouvir o paciente testemunho durante o processo de incorporação da cladribina oral, né? E eu achei que ele resumiu muito bem essa questão. Ele é um professor de escola pública que tinha dificuldade de se ausentar ao trabalho uma vez por mês para tomar o natalizumab, e quando ele teve o diagnóstico de uma esclerose múltipla altamente ativa, ele veio com anticorpo para o vírus JC numa dose alta. Então foi apresentado um risco maior de LEMP. E ele, dentro da autonomia do paciente, disse: eu não quero tomar uma medicação que tem esse risco, né? Existe outra alternativa, e a cladribina oral convergiu essas questões de adesão e de perfil de risco para uma infecção oportunista. Então, só para contribuir nessa questão de ter oportunidades claro, para alguns pacientes em específico, a gente poder considerar outras opções de autoeficácia, não só apenas uma falha ao natalizumab, mas em condições especiais, também como uma opção para esses pacientes com a doença altamente ativa. Muito obrigada, doutor Herval. Pergunto se o doutor Rodrigo quer fazer um comentário também. Obrigado pela oportunidade. Eu estou representando aqui o Hospital Albert Einstein como especialista e me coloco à disposição de todo o comitê para alguma dúvida adicional e faço só uma ressalva à sequência terapêutica de 3 linhas na alta eficácia pelo cuidado da somatória de tratamentos de reconstituição imune, no caso de uma falha, por exemplo, da cladribina. Então, esse cuidado de monitorização pós 2 terapias de reconstituição, eu acho que não está muito bem claro, no sentido do risco que esse paciente pode ter nessa sucessão de tratamentos. Então, eu consideraria uma revisão do posicionamento da cladribina, principalmente pelo risco de vamos supor, começa o natalizumab, tem que parar, já modificou o sistema imunológico, aí faz uma terapia de reconstituição com cladribina, modifica o sistema imunológico e, se falhar, ele vai ter que ir para outra terapia de reconstituição, que é o caso do alentuzumab, com maior risco somado dessa sucessão de tratamentos. E isso eu não vi a contemplação sobre como monitorar esse paciente submetido a 3 terapias imunossupressoras no caso de falha. Então, por isso a reconsideração do posicionamento, porque você pode diminuir o risco desse paciente, uma vez que você distribui naquele momento decisório de alta eficácia qual terapia de alta atividade, qual terapia escolher, e não submeter à sucessão de tratamentos que podem impactar um risco futuro. Então, a reconsideração é o posicionamento. Então, se o paciente tem alta eficácia, se o paciente tem alta atividade, um critério de alta atividade, e vai passar para uma terapia de alta eficácia, a escolha entre as terapias é mais segura do que você estabelecer uma sucessão de terapias imunológicas que podem impactar no risco futuro. É essa a minha consideração. Obrigada, doutor Rodrigo. Nessa situação, nós seguimos, então, o que foi contemplado na avaliação da incorporação da cladribina, né, que ela foi ali colocada após o uso do natalizumab, né? Então, assim, essa sugestão, ela acho que inclusive apareceu também na consulta pública, né? Aí nós, assim, respondemos que seria conforme a linha de sucessão, conforme tinha sido avaliado inicialmente com a incorporação da cladribina.
Bom, nesse caso, o que a gente tem aqui dentro hoje do PCDT é o que foi incluído, né, atualização pontual para inserção da cladribina nesta situação, e isso pode depois, talvez, ensejar uma outra atualização, onde se tem que pensar nesse monitoramento e uso das drogas de alta eficácia, independente aí da linha aí de sucessão, né, desses pacientes. Mas eu acho que aí é uma outra atualização que a gente tem que realizar. Acho que nesse caso aqui a gente não consegue, hoje, com os dados que tivemos, da incorporação, fazer nesta forma, né, atualizar o PCDT desta forma. Alguém mais tem um comentário a fazer sobre esse tema? Não? Então, eu pergunto aqui ao plenário, após a consulta pública que foi amplamente, recebemos uma contribuição muito ampla, né? 792 contribuições na consulta pública, por isso até que a gente não conseguiu trazer de forma mais célere o retorno, porque todas elas eram muito sólidas e com muitas contribuições, então nós, né, mais uma vez aqui, nós lemos todas elas, e foram discutidas e aprofundadas em todos os pontos, conforme a Nicole apresentou. E aí eu pergunto se podemos seguir com a aprovação da publicação do PCDT, conforme passado aqui para vocês. Todos concordam? Sim? Ok. Então, seguimos com a aprovação do PCDT. Doutor Herval, o senhor quer fazer um comentário? Eu queria fazer uma pergunta, porque lendo o PCDT, né, a minha dúvida foi quando a gente coloca no PCDT da esclerose múltipla altamente ativa, se tem, por exemplo, o paciente que usa cladribina oral, ele tem falha ou contraindicação. E aí, quando a gente vê as contraindicações ao natalizumab, tem algumas contraindicações, né? Como, por exemplo, essa que está descrita, em pacientes que têm maior risco de infecção oportunista. Se o PCDT, ele abre a possibilidade de utilizar uma medicação de segunda linha, sem ter passado pelo natalizumab, quando, do ponto de vista clínico, foi considerado que esse paciente tem alguma contraindicação ao natalizumab. Ou se ele terá que passar pela primeira linha, fazer uso da medicação para poder fazer uma troca para a cladribina oral. Doutor Herval, só para esclarecer, nesse caso específico, se o paciente ele tem contraindicação ao natalizumab, ele não vai fazer o uso do natalizumab, ele vai seguir para a segunda linha. Então, conforme incorporação, ele pode apresentar, se ele apresentar falha ao natalizumab, então a falha ela está contemplada na seção diagnóstico, o que a gente está indicando que seria a falha, e contraindicação. Então, se o paciente apresentar contraindicação, e também consta no PCDT o que seriam essas contraindicações, uma delas é a que o senhor mencionou, então o paciente ele não faz o uso do natalizumab e segue para a linha seguinte. Muito obrigado. De nada. Obrigada, então, a todos pela pergunta. Então, seguimos com a aprovação do PCDT de esclerose múltipla. Ok? Então, nós temos para hoje, da pauta do comitê de PCDT, encerrou? É um registro. Coloca o registro na tela. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do PCDT de esclerose múltipla. E os representantes aqui presentes no momento da reunião foram representantes da SECTIC, SAES, SEGET, CNS, ANS, CONAS, CONASEMS, CFM e NATS. Ok. Então, para esse comitê de PCDT, encerramos com a pauta de hoje. Muito obrigada a todos que participam exclusivamente desse comitê. E nós, daqui a pouco, começaremos o comitê de protocolo. Estou lendo aqui. O Comitê de Produtos e Procedimentos. Então, muito obrigado, doutor Herval, doutor Rodrigo e aos demais que participaram do comitê de hoje. Obrigada. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia.
A gente segue com o mesmo link, Getúlio? Sim, né? Então, os demais, a gente está com o comitê marcado para, aqui na minha pauta, 10h30, é isso? 10h40? Ah. Então, a gente vai ter um intervalinho aqui, gente. 10h40 a gente retorna, então, com o comitê de produtos e procedimentos.